Voltamos ao caso de Sérgio Alves, o autor de um estupro, de um homicídio, de uma ocultação de cadáver. A 16ª Delegacia de Polícia começa agora uma coletiva de imprensa. Vamos ouvir o doutor Tiago. Mas é com tristeza que a gente confirma que ela foi, de fato, localizada hoje, o corpo, já sem vida, jogado em uma região de mata aqui de Planaltina na manhã de hoje. E antes de começar a falar sobre o fato em si, ou da investigação, queria aproveitar a oportunidade para fazer um agradecimento para todos os departamentos que trabalharam com a gente nesses dias, os demais órgãos. Tem o Departamento de Polícia Especializada da Polícia Civil, o Departamento de Polícia Circunscricional, Departamento de Polícia Técnica, os peritos, que estavam analisando os vestígios que a gente encontravam ao longo do caminho. Departamento, Divisão de Inteligência Policial, que nos ajudou muito, o Corpo de Bombeiros, a própria Guarda Civil Municipal de Planaltina, os familiares da Regiane, que nos auxiliaram muito com os trabalhos da investigação, e em especial os servidores aqui lotados na 16ª DP, que não mediram esforços em momento algum, trabalharam de forma ininterrupta até a solução do caso. Sobre o fato em si, como que se iniciou a investigação? No dia 18 de abril, nós recebemos a informação que a Regiane havia desaparecido, retornada da escola em que ela estudava, no Centrão. No dia seguinte, nós localizamos ali as margens do córrego, aqui no setor tradicional de Planaltina. Nós localizamos alguns objetos que foram identificados como sendo da Regiane. Nós localizamos uma pulseira, uma calcinha, um tufo de cabelo. Então, tudo indicando que havia ali havido uma situação de violência e possível abuso sexual. De forma paralela, diante das informações, nós começamos a trabalhar ali com o Corpo de Bombeiros, com os cães farejadores, para buscar ali na região em que os objetos foram encontrados. De forma paralela, montou-se uma força-tarefa que envolveu aí todos os departamentos da polícia para localizar e descobrir o paradeiro da Regiane. Com base nessa força, com esse esforço aí que foi empreendido, nós descobrimos já no dia 24, nós já tínhamos informação de quem seria o suspeito ali, a última pessoa que teria tido contato com a Regiane. E trata-se de um indivíduo aí que já tinha passagem na polícia, estava inclusive condenado por estupro. Então, nós reforçamos esse trabalho para localizá-lo, e aí nós colhemos todas as informações ali presentes no momento e pedimos a prisão do Sérgio. Todos vocês já acompanharam a divulgação. O Poder Judiciário autorizou a prisão, determinou a prisão com base nos elementos, e aí os esforços foram concentrados ali na localização e prisão do Sérgio, porque a gente entendia que naquele momento que o único meio de chegar na Regiane seria através dele. E nós fomos trabalhando aí de forma ininterrupta, e tentando fechar todos os cercos possíveis, as vias ali de fuga, que a gente já tinha informação que ele estava tentando fugir. E até que no dia de ontem ele foi preso lá na cidade de São Gabriel pela Guarda Municipal. E aí depois a gente, com o relato dele, a gente compreendeu, ele explicou ali que ele percebeu que de fato ali todo estava sendo cercado, que não tinha para onde fugir na cidade de São Gabriel. Ele passou pela cidade de Planaltina de Goiás, foi para São Gabriel. E percebendo ali que a polícia estava ao seu encalço, ele decidiu praticar um roubo, um assalto. Praticou esse assalto, só que a própria vítima do assalto acionou a Guarda Municipal, que trabalhou ali, fez um trabalho de busca. E ele, percebendo que ia ser preso,
ele decidiu colocar fim na própria vida para não retornar para o cárcere. E aí, após uma tentativa fracassada de suicídio, ele foi preso pelos colegas da Guarda Municipal, socorrido no hospital, e assim que ele foi liberado, atendido e liberado pelos médicos, a gente trabalhou e confrontado ali com todas as informações, as provas que tinha contra ele, ele decidiu confessar e indicou ali onde o corpo estaria. Infelizmente, a Regiane foi encontrada hoje, na manhã de hoje, sem vida, com base em tudo que foi exposto. Doutor, Danilo da Record TV aqui, nós estamos ao vivo com o Balanço Geral. Sim. Uma dúvida, por favor. Ele deu detalhes de como ele cometeu esse crime, como ele abordou a Regiane, se ele inicialmente só queria levar alguns pertences dela, se ela reagiu a tudo isso e ele acabou cometendo esse crime? Então, inicialmente, boa tarde a todos os telespectadores do Balanço Geral. Como o colega aqui, Thiago, iniciou, ele abordou a senhora Regiane aleatoriamente. Ela estava vindo da escola, ele pegou e já abordou, já levou para dentro do mato, que fica ali no bairro Nossa Senhora de Fátima, ali o córrego chamado de Córrego do Atoleiro, né? Naquela região aqui do próximo setor tradicional ali também. Lá mesmo ele já possivelmente já praticou abuso sexual, porque nesse momento lá foi encontrado, lá como o delegado Thiago mencionou, uma calcinha, o veste do cabelo, um tufo de cabelo dela, né? Que ela, segundo ele, ela tentou fugir dele, né? Aí nesse momento ele passou a faca e cortou o cabelo dela. Isso foi a primeira parte da cena do que nós estamos investigando aqui. E logo depois disso, foi que ele fugiu e tentou ainda esconder o corpo dela ali naquela região de mata? Não, então, aí nesse primeiro momento, segundo ele permaneceu com ela ali por mais ou menos umas 2 horas ainda. Aí ele estava com a bicicleta, né? Aí ele ficou com ela umas 2 horas, segundo ele, a pegou e foi em sentido aqui a ponte aqui da Avenida Goiás. Meia-noite 40, por aí. Chegou lá, segundo ele, ficou com ela debaixo da ponte, né? Ficou com ela debaixo da ponte e esperou o dia amanhecer, entrou com ela para dentro do mato ali e lá, segundo também informação dele, ele acabou matando, né? Enterrando o corpo ali já no interior da mata, né? E já no outro dia, né? Porque a primeira abordagem foi feita no dia 17, por volta das 9 horas, né? Por volta das 9 horas. Mas, segundo ele, o homicídio ocorreu no outro dia, já aqui na Avenida Goiás, aqui saída de Planaltina, onde é que ele ocultou o corpo dela. E depois de cometer esse crime, ele disse o que ele ficou fazendo nesses outros dias? Se ele tinha algum esconderijo, se ele ficou rodando pelas cidades aqui? Assim que ele cometeu de acordo com a informação dele, com base nas imagens que a gente tem, outros elementos de prova, assim que ele cometeu o crime, ele se escondeu, ele fez uso, tem uma boca de fumo, fez uso de crack, passou a noite perambulando pela cidade e assim que ele percebeu que ele podia ser indicado, ter seu envolvimento confirmado no caso, ele decidiu ir para Planaltina de Goiás. Só que ele esperou a madrugada. Ele foi a pé, saiu daqui, chegou em Planaltina de Goiás e se escondeu ali no setor de Brasilinha 17, em uma casa abandonada. Só que ele tomou conhecimento aí que nós já tínhamos a informação que ele poderia estar por lá. E a gente estava averiguando essa questão de quem o ajudou, quem passou essas informações, mas ele confirmou que tomou esse conhecimento e aí decidiu ir para São Gabriel. E lá ele ficou escondido 2, 3 dias em uma casa abandonada também, até que ele percebeu que a polícia já estava atrás dele lá na cidade também. E aí foi quando ele decidiu praticar um roubo para fugir, provavelmente para o estado da Bahia. Ele queria levar o carro da vítima para ir embora? Ele queria dinheiro. Ele falou que estava precisando de dinheiro para fugir. O que ele confessou exatamente? Que estuprou e assassinou o garoto? Qual foi o que ele confessou? Então, a gente precisa confirmar todas essas questões. Apesar da confissão
do Sérgio, a gente não se deu por satisfeito. A gente vai continuar as investigações até confirmar e comprovar a versão dele com os outros elementos que a gente já tem e que a gente está buscando. Mas, inicialmente, ele vai ser indiciado, tudo indica, com base nas provas que a gente tem hoje, por roubo qualificado, por estupro, por sequestro, por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Aí as penas somadas podem chegar até 85 anos. Boa tarde. Paulo da Rádio TRM de Planaltina. Verificando aqui os fatos, como que ele conseguiu sair com ela de lá e chegar até aquela ponte? Então, segundo ele após fazer a primeira abordagem, ele sobre uma faca, né, sob ameaça de faca, obrigou a acompanhá-lo até aquela ponte que fica aqui na Avenida Goiás, saída para Planaltina, né? Aí, sob ameaça, ele obrigou, né, a ficar com ele, passou a noite por baixo dessa ponte, cometendo o homicídio já na parte da manhã. Foi através de ameaça com faca. Você acha que ele matou ela sozinho? Bom, nesse primeiro momento, né, igual o colega falou, a gente não descarta nenhuma outra possibilidade, mas até o momento os indícios levam a crer que nesse fato, na execução do ato, ele estava sozinho. Doutor Daciano do Correio Brasiliense, sobre a questão da bicicleta, que foi encontrado com um usuário, né, de drogas. Quem, de fato, vendeu essa bicicleta? Como que foi toda essa localização da bicicleta da Regiane? Então, segundo informações do próprio Sérgio, né, após o roubo da bicicleta, né, no outro dia, ele foi para uma boca de fumo, né, e trocou por R$30 por pedra. E a gente, averiguando câmeras, informações, conseguimos localizar o comprador da bicicleta, o qual foi autuado aqui por receptação dolosa. Inclusive, na data de hoje, fez o reconhecimento do Sérgio como sendo a pessoa que comprou a bicicleta do Sérgio, que essa bicicleta é da vítima Regiane. E ele conhecia ela antes, ficou monitorando ela antes, vigiando os passos dela? Não, até as informações que nós temos foi uma aleatória, uma questão de oportunidade. À noite, no lugar ermo, ela vindo da escola, ela tem pouco tempo, veio da Bahia, né? Passando ali, veio da escola, ele estava vindo, viu a oportunidade e praticou o ato, mas assim, até o momento ele não conhecia a Tatiane. Pelo menos até o momento das informações que nós temos aí passadas por familiares, ele não sabia quem era a vítima. E ele a matou a facada? Então, nós temos informações dele também, né? Algumas questões a gente só podemos responder após perícia, né? Segundo ele, teve golpe de faca, não sei precisar para a senhora, né, onde foi o golpe de faca, quantos foram, mas mencionado por ele que foi... Só iremos saber realmente isso após o resultado da perícia. Só para entender, ele encontrou com ela onde, levou ela para onde? Só reforça isso para a gente, por favor, para quem não conhece bem aqui a região. Tá, então toda a dinâmica do fato seria o seguinte, ali as margens ali do córrego do Atoleiro, no setor Vila Nossa Senhora de Fátima, existe uma ponte, a abordagem foi efetuada nessa ponte e a Regiane foi arrastada para uma região ali da mata que fica às margens da ponte. Teve esse embate, essa luta corporal e após a ameaça, o Sérgio inclusive confirma que ele chega a prometer, fala, faz o que eu estou te pedindo que aí eu vou te liberar. Então, a gente estranhou essa questão da distância, realmente, de onde ela foi abordada com a distância do local em que ela foi encontrada. E aí, essa questão da distância foi esclarecida pelo próprio Sérgio, que ele disse que houve essa promessa de que, se ela colaborasse, ela seria liberada. E aí ele consegue, inclusive, pedalar a bicicleta. A gente tem imagens que ele pedala a bicicleta com ela sobre o cano, né? E aí tem uma distância aí do local da abordagem até o local em que ela foi encontrada, tem uma distância aí, acho que uns 4, 5 quilômetros. Só para o senhor entender aí, depois nós vamos disponibilizar, tem imagem dele passando com a vítima, depois do primeiro ato ali, por volta de meia-noite 30, meia-noite 40, aqui na Avenida Maranhão, ela do lado dele, né, provavelmente
provavelmente sob a ameaça da faca, né? Ele levando, porque a nossa grande dúvida é como se o ato foi ali e como é que o corpo poderia estar ali, né? Aí depois que a gente, no início, as investigações levavam a crer que no desaparecimento, como foram encontrados os vestígios iniciais dela lá, como cabelo, calcinha, a gente acreditava que poderia estar naquela região, inicialmente onde foram iniciar todas as buscas, né? Mas depois as investigações foram evoluindo, a gente buscando informações, aí foi verificado realmente que ele a obrigou até essa outra ponte, que é aqui na Vidanda Goiás, que é na cidade de Planaltina, que passou a noite com ela ali debaixo da ponte ali, né, segundo ele, e no outro dia ele acabou a matando. Quanto tempo, então, doutor, ela ficou com ele com vida? Quantas horas? A abordagem ocorreu assim que ela saiu da escola. 10 horas da noite? 10 Não, a informação inicial é que ela teria sido abordada, desaparecida a partir das 10. Só que a gente verificou que ela não teve a última aula na escola, então ela saiu uma hora e meia mais cedo. Então a abordagem ocorreu ali, salvo engano, entre 8h30 e 8h40. E de acordo com a informação que ele nos passou, ele decide matá-la quando o dia já tinha amanhecido, entre 8 e 9 horas. Agora, essa informação sobre a data da morte, a gente vai ter que aguardar a perícia para confirmar. Delegado, existe um depoimento aí do passado, até mesmo o pessoal da família, né, informou que esse rapaz, né, provavelmente, que estava com ela aí na terça-feira, por volta de meio-dia, passando em frente à Vila Vicentina. Vocês confirmam esse depoimento? Não confirmamos. Não temos qualquer elemento para dizer que ela esteve com ele. A única informação que a gente tem é que ela foi abordada por ele no dia 17, entre 8h30 e 8h40, e já depois disso a gente não tem qualquer elemento para dizer que eles estavam em rua onde ele estava. A gente tem a versão dele que a gente precisa confirmar ainda sobre essa questão, porque de fato a gente pensou, por conta da distância do local do fato e da abordagem e do local em que ela foi encontrada, a gente inicialmente imaginou que ela poderia ter sido, o Sérgio poderia ter sido auxiliado por alguém, né? Seria impossível ele arrastar a Regiane sozinho para lá. Mas aí depois acabou que esse elemento da colaboração, sob a promessa de ser liberada, ela colaborou, então ela o acompanhou. E com a imagem que a gente tem, a gente descarta, como o doutor Dio, o colega disse, o envolvimento de terceiros por enquanto, mas a gente não descarta completamente. Ela tinha muita certeza que ela ia ser liberada, porque, segundo ele, no depoimento, ele falava, não, me acompanha aqui que eu vou te liberar. Então, assim, no trauma ali, né, já estava essa primeira situação, então ela sob a ameaça, então ela tinha a esperança que mesmo depois de todos esses fatos, ele ia realmente liberar. E importante ressaltar que o Sérgio é grande conhecedor da região. Inclusive, o local que o corpo foi encontrado, foi encontrado por nossa equipe hoje. Então, é uma região que o lugar que ele deixou o corpo só poderia ser deixado ali para quem realmente conhece a região. É uma mata muito fechada, então a gente teve grande dificuldade de localizar. Então, assim, o local que ele ocultou, enterrou o cadáver, só poderia ser feito naquela dinâmica ali realmente uma pessoa que conhece. Inclusive, grande dificuldade de acesso para entrar. Os bombeiros, dificuldade para a remoção do corpo. Então assim, o Sérgio tinha total conhecimento e sabia muito bem para onde que ele estava levando a Regiane, e sabia muito bem porque o local que ele colocou. Ele a enterrou não muito profundo, porque um ambiente chuvoso, tempo chuvoso, uma mata fechada, então a questão de possível odor não seria percebido. Realmente, então, mesmo tudo indica aí, né, a perícia que vai poder nos informar, estava ali o corpo ocultado depois de 7 ou 8 dias, então só na proximidade que você sentiria ali um odor mais forte de uma pessoa que poderia estar ali. Doutor, a família do suspeito falou alguma coisa? A mãe do Sérgio colaborou com as investigações, falou sobre o paradeiro do filho, chegou a falar algo? É importante responder essa pergunta porque nós temos informações que alguns parentes, alguns familiares do Sérgio estão sendo ameaçados, estão sendo acusados aí de envolvimento.
E eu quero deixar isso bastante claro. Nós temos informações, sim, que o Sérgio entrou em contato e foi pode ter sido auxiliado por parentes, só que nós, no momento, não temos absolutamente nenhuma informação da pessoa que auxiliou. Então, eu gostaria de deixar isso bem claro para a população no geral, amigos, familiares da Regiane, terem conhecimento disso e aguardar a conclusão das investigações. Como eu disse, a gente não se deu por satisfeito. Nós continuamos a investigação, continuamos em diligências para apurar todos os fatos, todas as circunstâncias e possíveis pessoas que tenham auxiliado o Sérgio. Mas nós não podemos hoje dizer absolutamente, de forma nenhuma, quem o auxiliou e não temos provas em relação a isso. Doutor, Marcos da TV Band, o senhor estava falando a respeito que ela tinha certeza que seria liberada. Então, o que teria motivado ele a matar ela? Será que ela reagiu ali? Se fosse alguma reação de tentar fugir do local? Quando, o termo foi bem colocado, certeza, porque segundo ele a prometeu, não, se você me acompanhar, eu vou te liberar, porque ele já tinha cometido um primeiro ato contra ela, né? Já tinha o primeiro. Então, assim, ela talvez assim no momento de desespero, né? Mas sempre o tempo todo sendo ameaçada com a faca, né? Não é que ela acompanhou, né? Ela foi obrigada a, mas ela acreditava que realmente ele ia ser liberado, porque o Sérgio, ele tem condenação por estupro, né? Por estupro e por outros crimes como roubo, né? Mas a primeira informação que nós temos agora foi um caso de estupro que depois ele acabou matando a vítima. Ele confessou isso, então? Estuprou ela no primeiro momento e depois a matou na outra ponte aqui. Então, essa dinâmica ele não deixa bem claro pra gente. O que ele falou pra gente, assim, no primeiro ato lá, quando ele estava na bicicleta, ele a abordou, já levou para um ato. Ali, possivelmente, ele praticou uma violência sexual contra ela, né? E segundo ele também, depois, no segundo momento que ele a levou para aqui para a Avenida Goiás, para o outro córrego aqui da saída, também ele falou que teve uma violência e posteriormente ele a matou. Mas não detalhou bem essa dinâmica para a gente. Eu não sei passar para o senhor realmente assim, estuprou e matou, né? Mas tem assim, esse segundo fato, e a gente não tem clara essa dinâmica do que aconteceu. Eu queria saber também sobre as imagens, porque tem umas imagens de segurança, né, que não foram divulgadas, né, que é o momento que ele puxa ela para dentro da mata. E existe uma informação que algumas pessoas entraram na mata também antes dele entrar. Eu gostaria que vocês confirmassem se realmente é verídico ou não. Não confirmamos essa informação. Nós temos a imagem, sim, eu confirmo que nós temos a imagem do momento em que ela foi abordada e arrastada ali, mas de forma alguma a gente confirma que teve ali o envolvimento de terceiros, que teve a captura de imagens de pessoas entrando na mata, no local ali, antes ou depois dela ser abordada. Senhores, eu queria só que se forçasse rapidinho o motivo dele ter tentado se matar, em cima do Beto preso. Nós temos, assim, o que a gente precisa entender é o seguinte: o Sérgio, ele já foi condenado por roubo, estupro, ele estava, salvo engano, 18 anos preso em regime fechado e ele tinha acabado de conseguir o benefício da saída temporária. Ele saiu do presídio no sábado para voltar no domingo e aí não voltou. No dia 2 de abril ele já foi considerado como foragido do sistema penitenciário. Gente, olha só. Cometeu o fato criminoso. Então, ele tinha... A gente percebe ali, conversando com ele, a percepção que a gente tem é que ele preferia morrer ao voltar para ser preso. Então, isso nos indica ali que o crime, o homicídio, ele mata a Regiane justamente por receio dela sair dali, ser liberada e vir para a delegacia registrar a ocorrência e ele ser envolvido no fato. E ao ser ali cercado pela guarda, ele prefere se matar, ele tenta se degolar, tenta morrer para não ser preso.
Então, são essa linha que a gente está trabalhando. Então, era o receio dele retornar para o sistema penitenciário. Essas imagens, vocês falaram também dele passando de bicicleta ali com a Regiane numa ponte, vocês vão liberar para a imprensa também? Posteriormente, né, doutor, a gente vai tem essa imagem que nós vamos liberar, separar as imagens. Tem essa imagem, sim, volta de minuto e 40, né, ele passando com a Regiane, e posteriormente nós, o andamento das investigações, novas conclusões, porque algumas coisas estão sigilosas, né, então a gente, aquilo que não atrapalha a investigação será posteriormente liberado para a imprensa para conhecimento de todos. Eu acho que o policial da guarda pode falar um pouco sobre a captura, né, do Sérgio. Queria que o senhor explicasse um pouco como que foi desde o recebimento da denúncia até a prisão dele. Então, boa tarde, pessoal. A guarda foi acionada por volta das 3h15, né, da tarde, às 15h30, né, na verdade. E nesse primeiro momento, as alegações que chegaram é que ele teria tentado cometer um furto, né, contra um senhor. A princípio, ele queria subtrair o veículo, né, não conseguindo locomover-se do local com o veículo, mas subtraindo o celular da vítima. As equipes, então, submeteram o senhor a algumas indagações acerca de características, né, de biotipo, vestimentas, e intensificou, né, um patrulhamento nas imediações na tentativa de localizá-lo. Nesse primeiro momento, não foi possível. As equipes não logrou êxito, até porque a equipe da guarda que atuava lá, nesse horário, era apenas uma. Mas o encarregado do plantão, lá do dispositivo de São Gabriel, né, não satisfeito com a situação, acionou as demais equipes que prestam serviço em Planaltina de Goiás e todas deslocaram para São Gabriel. Foi onde foi montado um cerco, né, uma estratégia, e localizar o Sérgio. Aí, por volta das 19h20, 19h30, a equipe veio lograr êxito, as equipes, né, vieram lograr êxito em localizá-lo ali nas imediações, numa região de mata, tentando se esconder, né, em meio a torceiras de capim. Eu creio que, vendo ele que, como o delegado bem colocou, o cerco já estava fechado, ele desferiu um golpe de faca na altura do pescoço, do lado esquerdo, para tentar desvencilhar a própria vida, né, não tendo êxito nessa tentativa. As equipes, então, acionaram a equipe de socorro, né, a Unidade Básica de Saúde de São Gabriel, para dar o suporte e socorro a ele. E nesse intervalo de tempo, ele chegou a confessar, conforme o delegado já bem pontuou, que preferia ceifar a própria vida do que voltar ao sistema carcerário. Inclusive, ainda nesse intervalo de tempo, ele chegou a tentar desafiar as equipes a um tipo de confronto, porque preferia morrer pela mão da polícia do que voltar ao sistema e, né, ter a sua vida ceifada dentro do próprio sistema, já temendo a repercussão de toda a situação, já que envolvia aí uma longa e extensa ficha criminal. Comandante, foi em que momento que vocês perceberam que se tratava do Sérgio? Então, a região de São Gabriel ela é uma região que tem um sinal muito baixo, né, em termos de internet móvel. Então, quando as equipes deslocou de São Gabriel para Planaltina de Goiás para proceder esse socorro, somente em Planaltina, quando tivemos acesso melhor, né, ao sistema de dados, que foi puxado todo o que a gente chama aqui na linguagem policial de capivara, que foi constatado que o Sérgio, apesar de toda a suspeição pelo próprio biotipo, conforme já tinha divulgação, né, das imagens dele em relação à situação de foragido, as equipes já tinham essa suspeição, mas a confirmação só veio quando as equipes retornaram para Planaltina de Goiás para fazer o procedimento de assistência médica em relação ao ferimento dele. Aí ali foi constatado que se tratava do mesmo indivíduo, né, da tentativa de roubo e do roubo lá de São Gabriel, com o cidadão que cometeu esse crime bárbaro aí contra a Regiane. Eu gostaria de fazer uma pergunta na Carolina Tomé, da Rádio CBN. Perdão pelo atraso, porque a gente pegou um trânsito. Gente, que eu tinha acompanhado, olha só, nós estamos acompanhando agora a coletiva de imprensa da Guarda Municipal lá do estado de Goiás, que prendeu aí o Sérgio, junto com o delegado aqui da Polícia Civil do nosso Distrito Federal, o delegado da 16ª Delegacia de Polícia,
Onde está acontecendo, inclusive. Boa tarde. Então, nós não conseguimos ainda, a gente não pode considerar a linha reta, né, entre um local e o outro. Eles fizeram um percurso e a narrativa, a dinâmica ali, o percurso que ele utilizou, nós temos só algumas informações ainda confirmadas, né? A gente, como o doutor colocou, a gente tem uma imagem que ele passa ali realmente por uma rua, pedalando a bicicleta e carregando ela na bicicleta. Mas aí todo o percurso ainda a gente não confirmou. Então, assim, eu vou ficar te devendo essa resposta, porque a gente não sabe o percurso que ele utilizou ainda completamente. Com relação ao corpo da vítima, ela tinha marcas de violência? Ela tinha algum arranhão, além das marcas de esfaqueamento? Trata-se de um corpo que estava lá desde o dia 18, né? Então, assim, logicamente ele tentou esconder o corpo jogando ali galhos, lama. Então, o corpo estava muito sujo e a gente não tem como afirmar. A gente vai aguardar o exame de corpo de delito para passar essas informações. A vítima estava vestida? Ela Então, a vítima ela tava só com a parte de cima da blusa, né? Tava seminua, no caso, né? E como bem passado pelo Sérgio, como o colega colocou, ele após matar a Regiane, estava com um short branco, como nas primeiras imagens que vocês divulgaram na imprensa. Estava muito sujo de sangue, ele pegou, tirou o short dele, tentou lavar ali, mas acabou, na verdade, queimando o short com a mochila dele. Aí ele pegou, vestiu a própria calça da Regiane para fugir, razão pela qual ela foi encontrada aí seminua. Inclusive, o colega Edmond, que estava com a gente lá na hora da perícia, ela estava seminua, só estava com a blusa acima, o qual também foi levada para perícia. Não, segundo ele, a jogou no rio. Nós procuramos juntamente com o Corpo de Bombeiros, mas não conseguimos localizar. Também não sabemos informar se essa informação dele também é verídica também, né? Mas segundo ele, que jogou a faca dentro do rio. Fizemos busca lá juntamente com o Corpo de Bombeiros, mas não foi possível localizar. Há alguma evidência dentro de toda essa narrativa que ele tenha agido com a outra pessoa, de repente, então, desde o início do crime até o fim? Até o momento, nós não temos nenhum ainda, assim, nenhum elemento que indique que alguém participação de outra pessoa. O que nós temos, estamos investigando aí, é possível ajuda de pessoas junto a ele após o crime, né, de fuga, mas que, igual o colega falou, né, não temos informações, podemos precisar quem são essas pessoas, citar nome de parente, mas estamos investigando essas pessoas, caso serão identificadas, e também serão processadas aí na sua devida participação no fato. Perfeito. Mais uma última pergunta. As investigações agora seguem em qual sentido? Quais são os rumos das investigações a partir de agora? Então, a investigação ela vai seguir, conforme eu já disse, com base central ali a confissão do Sérgio, e toda a confissão dele até o momento ela se mostra ali compatível com os elementos que a gente já tinha previamente. Logicamente, a gente vai trabalhar agora para confirmar todos os pontos, todas as circunstâncias para solucionar o caso de forma integral. Doutor, não tá batendo aqui comigo? Uma calça que foi achada lá a família dizendo que era dela, que tinha um rasgado, ele arrumou outra roupa então para ela, para vir para cá? Não, o colega explicou essa situação. A gente não entendia essa questão de alguns objetos serem encontrados em um local, a calça em um local aproximado, mas não no mesmo local, e o corpo em outra região. Mas aí, como eu disse, o depoimento do Sérgio, a confissão dele é muito importante porque ele esclarece esses pontos. O que ele disse foi o seguinte: houve ali um local em que houve o primeiro contato e era próximo ali da região que ele estava se escondendo, que ele costumava andar. Houve esse convencimento da parte dele na colaboração da Regiane, então ela o acompanhou, foi até o local ali em que ela foi encontrada. E após matá-la, ele se diz que estava sujo de sangue, ele abandona, ele queima a própria bermuda
e veste a calça da Regiane para voltar para onde ele costumava ficar. Então ele usa essa calça da vítima para retornar e não chamar atenção ali de no segundo momento. Populares. Segundo momento. Não, mas no primeiro momento da calça que a família achou. É a calça da Regiane que ele utilizou para voltar para lá. Ah, entendi. Entendeu? E aí quando ele chega no lugar que ele queria, ele vai e abandona a calça. Entendeu? Então, assim, é o que a gente está dizendo, o depoimento da confissão do Sérgio, apesar de a gente não se basear completamente nela, ela se mostra muito crível porque confirma todos os elementos que a gente já tinha anterior à confissão dele, entendeu? E aí esclarece esses pontos que ainda estavam nebulosos. Está tentando enganar vocês. Então. Os pertences, objetos, por exemplo, que foram encontrados lá no primeiro momento, que ele deixou por lá, foi só para despistar mesmo a polícia ou... Não, na verdade, a gente não vê assim, que foi uma tentativa de despistar. Teve o objeto, ele logicamente, no momento ali, por ser um crime passional, não foi um crime premeditado, que ele tinha tudo calculado, ele acabou deixando os objetos, talvez nem percebeu que tinham caído, e o que a gente tem para afirmar até agora é que ele matou para ocultar os crimes anteriores. Mas essa questão da calça que ele deixa no lugar, o objeto, a pulseira que foi encontrada em outra, eu não acredito que ele tenha agido ali de forma premeditada. Obrigado. A fala me chamou muita atenção, que ele preferiria então morrer na mão da polícia a ter que voltar para o sistema carcerário, um sistema no qual ele já havia passado, foragido. Que ele estava foragido, inclusive após um saidão. Diante de tudo isso, e quando foi interrogado, ele se mostrou arrependido pelo caso? Olha, ele inicialmente ele negou, mas assim que foi confrontado pelas provas que a gente tinha, lógico, a gente tem toda a técnica de interrogatório, a gente fez um trabalho de convencimento e quando a gente usou a estratégia ali de explicar, olha, é um peso que você está carregando, libera a família dessa dor, deixa os parentes enterrarem o corpo. E aí ele começou a se abrir e aí ele colaborou e optou por confessar todo o crime. Os vestígios que foram encontrados lá, né, eu vi uma mochila, cheguei a ver uma mochila, alguns materiais. Vocês confirmam? Não, inclusive essa coletiva mochila, de imprensa agora, na 16ª Delegacia de Polícia, onde está sendo solucionado o crime de Regiane, a menina de 21 anos de idade, que foi, até agora, o que a gente tem, que ela foi estuprada, que ela foi morta e que ela, inclusive, teve o corpo dela enterrado parcialmente, bem próximo a um rio, ali em Planaltina. A família já esperava, né, essa menina desde o desaparecimento dela, que foi segunda-feira da semana passada. Infelizmente, agora o que a gente tem é que encontrar o corpo dela. Encontrar o corpo dela, provavelmente morta e a facada. Ontem o autor desse homicídio, o autor desse estupro, foi encontrado em Planaltina de Goiás, Na hora que a guarda municipal achou ele no meio do mato, ele tenta se matar. É esse cara aí. Ele tentou se matar, não conseguiu. Graças a Deus ele não conseguiu se matar, porque senão a gente estaria ainda no dilema de onde estaria a Regiane. Vamos ouvir mais um pouquinho da coletiva de imprensa, por favor. E mais uma jovem de 21 anos, inclusive a minha idade, que se vai de uma forma tão violenta, né? Mais uma mulher aqui na capital do país. É uma realidade triste, né? Infelizmente, a gente se depara com mais uma situação aí de uma mulher morta, mas o que a gente pode, assim, pela análise do contexto probatório, a gente não tem como... Logicamente, ela morreu, foi estuprada por ser mulher, mas não tinha nenhum vínculo ali de relação familiar, doméstica, íntima entre o autor e a vítima, né? Então, a gente não considera, não considera que o fato em si, ele se enquadra ali na questão de violência doméstica contra a mulher, né? É um crime contra a mulher, mas não se enquadra na questão da violência doméstica e de feminicídio. Delegado, o Sérgio, ele acompanhou as buscas? Não.
Ele não acompanhou, ele colaborou, prestou informações e ajudou na localização do corpo, mas ele não participou. Fez um mapa para a gente, dando uma dinâmica do onde é que poderia estar o corpo, a razão pelo qual a gente demorou bastante para localizar, né? Começamos as buscas ontem, né? Trabalhamos e ficamos até a madrugada, obtemos êxito. Hoje pela manhã começamos aí às 6 e pouco da manhã e no final da manhã que a gente conseguiu localizar a partir da informação passada por ele, dos pontos que poderia localizar, né? Como eu falei para os senhores aqui, né? É uma região bastante, é uma mata fechada. Para quem conhece, como ele, é tranquilo, mas para a gente que não conhecia, a gente teve bastante dificuldade, mas com as informações, passar os pontos que poderia, por exemplo, da mochila mesmo. Se encontrar a mochila, tá numa moita grande, né? Aí, inclusive, o colega aqui encontrou, então a gente, o que passa por ele, então tá nesse perímetro aqui, de uns 20, 30 metros, a gente andando ali, a gente conseguiu localizar o corpo da Regiane. Você tem previsão da audiência de custódia dele já? Então, acredito que hoje o procedimento foi encaminhado, vai passar para o IML, né? Talvez essa audiência de custódia não seja feita hoje, mas talvez possa ser feita amanhã. Mas essa informação eu não sei precisar falar para o senhor exatamente se vai ser feita hoje, não. Doutor, quando vocês divulgaram o vídeo, já tinha a identidade do Sérgio, porque a foto dele só foi divulgada dias depois, né? O que ficou faltando ali? Qual o vídeo? O vídeo dele caminhando ali perto. Não. Naquele primeiro momento, nós não tínhamos suspeitos algum. Inclusive, o agradecimento que eu fiz inicialmente para a sociedade, para a população em geral, foi justamente nesse ponto, porque foi graças a denúncias anônimas que chegavam ali a todo momento, os policiais analisando uma por uma, tentando assimilar, averiguar a veracidade, e nós chegamos à identidade do Sérgio com base nessas denúncias, e aí depois, com o trabalho de investigação, técnicas de investigação, a gente confirmou que realmente se tratava dele. Doutor, tem um vídeo que a gente publicou especificamente no Jornal Planaltina, falando de uma moça que possivelmente seria sequestrada por um rapaz, né, por um homem, né, com as características do Sérgio. Vocês conseguiram fazer essa identificação? Eu encaminhei para a Polícia Civil. Olha, eu não tenho conhecimento dessa denúncia. Seria antes ou depois? Agora? Foi dia 5 de abril. Não. Teve a filmagem o dia do acontecido, né? Mas a postagem foi por agora. 5 de abril? 5 de abril acontecido. Né? Não, a informação dele, né? Essa denúncia aí, assim, pelo menos para mim, não chegou nesse conhecimento e não sei. Falando sobre os detalhes anteriores ao Sérgio, né? Ele estava cumprindo por um estupro, né? Também. Ele tinha outras ocorrências contra ele? Roubo, estupro, inclusive as condenações de 2004, né? 2004. Ele, o colega mencionou aqui, ele estava no benefício, tinha 15 dias que ele estava foragido, inclusive com um mandado em aberto de recaptura, né? E cometeu esse fato gravíssimo justamente no benefício, quando estava um benefício, né? Que não retornou para o presídio, né? Estava com foragido, foi quando ele... Gente, olha só, os delegados estão falando aí pra gente, inclusive, do que a gente citou aqui por várias vezes. Ele estava no tal do benefício do saidão, ele que já cumpria a pena por roubo, que cumpria a pena por estupro, e agora cometeu mais um estupro e cometeu homicídio, ocultação de cadáver e tudo mais. Foi perguntado, inclusive, para os delegados se isso aí poderia considerar um feminicídio. Não pode considerar um feminicídio, até porque ele não tinha relação de intimidade nenhuma com a vítima.